Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer estar aqui com vocês fazendo análise dos vídeos que vocês me mandam. Hoje a gente vai falar sobre o consumo de proteína para ganho de massa muscular, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Saber quais são os alimentos mais ricos em proteínas te ajudam não só a variar o cardápio durante a semana para você conseguir ter hipertrofia muscular e secar e emagrecer, mas também é saber que não está só nos alimentos de origem animal. Perfeito. A primeira coisa que a gente precisa identificar é que quando nós precisamos aumentar a massa muscular, nós temos 3 vias diretas e 2 vias indiretas atribuídas a ganho de massa muscular. A primeira delas, não é a primeira delas, mas uma delas, diretas, é a mecanotransdução do movimento, que nada mais é do que a transformação da energia mecânica em energia bioquímica a partir da tensão mecânica de contração do músculo. Paralelamente, a gente tem o estresse metabólico também, que aumenta a atividade do metabolismo na célula muscular e também o dano muscular, que vai contribuir para a estimulação das vias de síntese de proteína aguda, que nada mais é do que as reações moleculares que vão culminar na utilização das células satélites, que são células tronco, que quando recebem os metabólitos, os agentes oriundos da contração muscular, se diferenciam e tornam-se células musculares maiores, gerando então a síntese de novas proteínas, processo pelo qual mantido vai virar hipertrofia em mais ou menos 3 meses. Então, primeira linha de frente, a gente tem que entender que é a mecanotransdução do movimento. A segunda linha é a nutricional, que a minha querida já está colocando alguns pontos importantes, como é o caso das proteínas. A gente tem também o carboidrato, que é o mais importante anticatabólico que existe, e também estimulador de um hormônio extremamente anabólico, que é a insulina, e também recuperador. O carboidrato é o agente mais anticatabólico que existe. E aí a gente tem também as proteínas com mais alto valor biológico, especialmente aquelas que têm aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não produz e a gente precisa consumir, a gente precisa obter eles do consumo de alimentos. Então, as proteínas essenciais, os aminoácidos essenciais, eles precisam estar sendo consumidos para estimular a via nutricional de ganho de massa muscular. O principal deles é a leucina, seguida de isoleucina e valina. Os três juntos são as BCAAs. Olha só que legal. Sim, as BCAAs são muito importantes, são os aminoácidos mais anabólicos que existe, principalmente a leucina. Só que se você consumir isoladamente as BCAAs, os estudos têm mostrado que isso não aumenta o ganho de massa muscular ou reduz o catabolismo. Não. Por quê? Porque as BCAAs elas precisam dos outros aminoácidos essenciais para desenvolver essa função anabólica. É como se tivesse no caminho os outros aminoácidos essenciais, eles chegam na frente e a partir da utilização eles dão a oportunidade, talvez, para as BCAAs depois, vindo de trás, chegarem lá na frente e estimular a célula muscular. Basicamente, é uma das explicações didáticas para entender que as BCAAs isoladamente não aumentam a massa muscular ou reduzem o catabolismo. E a terceira via é a via hormonal. Então, nós precisamos de uma atividade hormonal sensível, por exemplo, de testosterona, insulina, dos hormônios anabólicos, para que o corpo funcione adequadamente, especialmente para que mantenha quantidades ótimas que estejam acima do cortisol. O cortisol é um hormônio catabólico muito importantemente associado à obtenção de energia quando você não está comendo algo ou talvez em uma situação do qual você precisa ter luta ou fuga. No entanto, luta ou fuga, a adrenalina ela é mais rápida em relação a isso. O cortisol ele é mais lento, mas mesmo assim ele te mantém ativo, ele te mantém excitado, mas é como se fosse mais lento, vamos colocar assim, diferentemente da adrenalina. Independente disso, cortisol é um importante hormônio, inclusive liberado durante o treino. Durante o treino, você libera cortisol também para auxiliar essa quebra de nutriente, a utilização dessa energia para estar produzindo condições de treinar, certo? Só que acontece, se você dorme pouco, ou se você está num ambiente toda hora que estimule uma ansiedade, ou talvez que estimule medo, tensão, você está produzindo cada vez mais cortisol. E essa a quantidade
mantida mais alta, ela bloqueia a ação da testosterona. E é um marcador também de quê? De baixa recuperação muscular ou de excesso de treinamento. E aí, necessariamente, se o seu cortisol está alto, o ideal seria o quê? Que você descansasse mais para que esse cortisol reduza e a testosterona tenha uma predominância em relação ao cortisol. Só que a maioria das pessoas fazem o quê? Não querem mudar os hábitos, não querem descansar, não quer nada e usa testosterona exógena para estar passando acima do cortisol. Onde nós esperaríamos que estivesse assim, aí começa a ficar assim. E aí aumenta-se muito o quê? As chances de lesão. Porque o cara não está querendo baixar o cortisol, não. Ele vai o quê? Aumentar a testosterona e de fora exógena para tentar compensar o cortisol. É nessas aí que ele machuca. Então, a gente entendendo esse contexto, fica mais fácil a gente agora avaliar as relações nutricionais, que é uma das vias, né? Então, fica mais fácil a gente entender isso. E as duas vias indiretas são a atividade imune, né? Então, eu preciso sim ter uma capacidade antioxidante, porque no meu treino eu inflamo o músculo e depois, na recuperação e no descanso, eu desinflamo. Basicamente é isso, porque qualquer respiração ela leva ao aumento de estresse oxidativo, que é um dos maiores agentes pró-oxidantes naturais da vida, só que é só você ter suas defesas antioxidantes naturais, justamente em função do treino, da capacidade de treino. Então não tem problema nenhum esse negócio de, inflamou. E daí? Respirar inflama. Só que, na verdade, basicamente é o teu corpo que tem as condições de desinflamar. Vai ser isso que vai fazer com que você não emagreça? Besteira. O pão inflama, o leite inflama, besteira. Não cai nessa, não. Tá ok? Mas beleza. E a outra via também é a via genética, não tem essa. Existem pessoas que têm uma sinalização um pouquinho mais sensível para ganho de massa muscular e tendem a aumentar muito mais a massa muscular do que outras pessoas. Isso é bom? Depende. Depende. A gente tem músculo esquelético, que é o que contrai, né, que faz a musculatura crescer, ok. A musculatura esquelética, né, que está grudada no osso e que faz a gente se movimentar, mas tem as outras musculaturas também. Principalmente a musculatura lisa, como os órgãos, né? Estômago, fígado, intestino e por aí vai. E a gente tem também a musculatura cardíaca e do vaso também. Então, se nós hipertrofiarmos a musculatura do coração dentro dele e do vaso, o meu coração ele fica com uma câmara ventricular reduzida e ele tem um pouco espaço para ficar injetando sangue, então ele tem que bater mais vezes. E isso pode ser um problema, pode gerar um problema de arritmia, pressão alta, insuficiência cardíaca, esse indivíduo não consegue ejetar tanto sangue, vai dar ruim. Isso a gente não está falando ainda da questão do uso de esteroide, a gente está falando só de uma condição genética. E do próprio vaso também de ficar mais duro. Se o vaso fica mais duro, ele não tem a condição de dilatar. Quer dizer, ele dilata menos, vamos colocar assim, e as chances de hipertensão são maiores. Então, assim, só pra gente iniciar o vídeo, tá bom? Mas beleza, então vamos voltar a focar na proteína. Proteína, e que se você combinar direitinho os alimentos de origem vegetal, você consegue proteínas de alto valor biológico. Isso é muito interessante. Os estudos sugerem que tanto uma dieta vegetariana quanto a dieta onívora são igualmente capazes de gerar massa muscular. Igualmente capazes de gerar massa muscular. A diferença é que, para você ter numa dieta vegetariana o teor dos aminoácidos essenciais, a gente precisa unir alguns vegetais para que os aminoácidos que nesses vegetais estão em falta, nesses aqui eles sejam completados. E nesses aqui, em excesso, aqui em falta, eles se completam também. O maior exemplo disso é o arroz com feijão. O arroz com feijão se completa e faz uma proteína completa. Então, a gente consegue sim ter ganho de massa muscular com uma dieta vegetariana. No entanto, eu preciso ter um volume maior de comida e uma variabilidade maior também. Só que tem um detalhe: por conta das fibras e até mesmo desse volume, a gente pode ter o paradoxo da saciedade. O que é o paradoxo da saciedade? Esse indivíduo fica tão saciado que ele deixa de comer muitas calorias, né? De ingerir muitas calorias, porque ele está muito saciado. E aí a gente sabe também que as calorias são importantes para que esse indivíduo tenha uma construção maior de músculos. E isso pode ser um agravante também, especialmente em indivíduos maiores, 100 quilos, mais vegetarianos. E aí a gente tem um problema também.
cabem no teu bolso e que você mais gosta de comer. Carne, peixe, ovos, queijo, leite e derivados. Se você quer um queijo com uma boa quantidade de proteína e pouca gordura, cottage é uma boa opção. Mas esses são Perfeito. Então, ela citou os alimentos de origem animal. Perfeito. Vale a pena inserir o queijo também? Muito. Os laticínios são muito interessantes também para o quê? Para a modulação da microbiota intestinal, que são as bactérias do intestino, muito importantemente associados a uma saúde intestinal. E é importante, porque se você tem uma boa saúde intestinal, você consegue absorver muito bem os nutrientes e, obviamente, se você consegue absorver os nutrientes, você tem maiores condições de ganho de massa muscular. alimentos de origem animal. Com os vegetais, os grãos, por exemplo, são riquíssimos em proteína. Lentilhas, feijão, a soja. Mas o Perfeito. truque com Isso aí. Agora ela citou os alimentos de origem vegetal, que tem um teor maior de aminoácidos essenciais. Poxa, beleza. Ótimo. Aí eu vou ter que misturar é ótimo, né? Eu vou ter que unir com outras fontes alimentares, com os grãos. Ok. Um detalhe é soja. A soja, ela faz o indivíduo ter maiores caracteres sexuais femininos? Não. A soja, por ter fitoestrógenos, ela aumenta a quantidade de estrogênio no homem? Não. Não, os estudos que mostraram isso foram feitos em modelo animal, mas com quantidade, se nós fôssemos converter, dariam para quase uma tonelada de soja. Então não faz sentido nós fazermos esse tipo de associação. Soja muito bem-vinda na alimentação. No entanto, a soja é considerada um FODMAPs. O que é um FODMAP? São alimentos fermentáveis. Então é muito comum, às vezes, uma pessoa com uma sensibilidade intestinal um pouco maior, ao comer soja, ficar com muita flatulência, muitos gases, aí até mesmo prender o intestino. Então, é importante que a gente ajuste isso e analise esse contexto para avaliar talvez se a soja, nesse contexto, é a melhor fonte alimentar, ao invés do feijão, lentilha, grão de bico. E é interessante também, o mesmo racional se faz com o feijão. Tá? O feijão, para algumas pessoas, ele tem uma fermentabilidade muito grande, mas principalmente porque não deixam de remolho de um dia para o outro para tirar os fitatos, o ácido fítico, que as pessoas consideram como um antinutriente. Ah, meu Deus, é um antinutriente, reduz a absorção de nutrientes. Cara, reduz, mas é uma quantidade pequenininha, é muito pequenininha e como um todo não ofusca a grandiosidade dos nutrientes. Então é importante que a gente tenha em mente que o conhecimento ele liberta. Então, se alguém virar para você e falar assim, não, feijão não é um bom alimento porque inflama, porque não sei o que, besteira, feijão não inflama. Ah, mas eu fico com a barriga estufada, gases. Muito por conta dessa falta de preparação. Ah, mas o feijão tem fitato, tem ácido fítico, tem antinutriente, quantidade pequena. E mesmo assim, se você deixa de remolho, você tira uma quantidade muito grande desse componente, né? Tem pouca, mas na água tira muito. Basicamente é para dizer que tem pouco e na água tira esse pouco que tem, tá? E quando você tira esse pouco que tem, fica muito. Ou seja, coma feijão, tá tudo certo, tá? vegetais é combinar de forma correta. Por exemplo, o arroz e o feijão, o cogumelo e o brócolis, Isso a aí, lentilha e o arroz, o perfeito, gergelim e as ervilhas, a quinoa e o milho, e arroz com válido. legumes, por exemplo, arroz com abobrinha, arroz com berinjela, arroz com aspargos. Só precisa ajustar o seu treino para poder realmente crescer, ficar grandão, músculo. Isso aí. Ajustar o treino em relação à alimentação, para que você una todas essas vias, tanto a via de mecanotransdução, a via hormonal e principalmente a via nutricional, dando uma recuperação também proporcional ao seu treino. Tá bem? Então, muito válido, importante a gente entender isso. Bom vídeo, gostei. Eu respeitosamente concordo. E você, o que que você achou? Digita aqui nos comentários o que que você achou, coloque aqui a tua opinião, muito válida, muito interessante para nós. Se você achou que esse vídeo é interessante e que algumas pessoas vão ser beneficiadas com ele, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, não deixe de curtir também esse episódio. Muitíssimo obrigado para você que ficou até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet.
likes. Let me get a beat, I kick it funky like.